Criador dos céus e da terra, nós nos colocamos diante de Ti, ó Pai, diante do Senhor. E nós sabemos que o Senhor é um Deus bom. Ajuda-nos, ó Pai, com a Sua bondade, com a Sua graça e misericórdia, em nome de Jesus. Oh, graças a Deus! Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho e glorificado seja o nome do divino e sagrado Espírito Santo. É o mensageiro Jefferson Santos. Eu quero orar pelo Senhor, quero orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu lar, e eu tenho a certeza que o bom Deus há de abençoar no nome do Senhor Jesus. Bom, obrigado, senhor que já é inscrito no canal aí, olha, um grande abraço. Que o bom Deus te abençoe todos os dias. O Senhor, a Senhora está abrindo a porta da sua casa e nós estamos aqui na fé do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, invocando o poder de Deus. E o Senhor Deus tem ajudado muitas pessoas. Olha, ontem nós estávamos vendo um devocional que nada e nem ninguém pode impedir a nossa comunhão com Deus. Isso é muito importante. Se o senhor não assistiu, pega lá o vídeo lá, vai lá no canal, estão todos os vídeos lá, o senhor pode acessar gratuitamente. Eu estou atingindo a marca aí de 500 vídeos e qualquer hora, qualquer momento, se o senhor quiser ouvir uma palavra, o senhor vai lá, escolhe lá, ora Deus fala comigo e eu tenho certeza que vai falar. É só Bíblia, só Bíblia, em nome de Cristo Jesus. E mais uma coisa importante que nós precisamos fazer é nos capacitar, é ter disciplina, nos preparar, né? Às vezes o senhor trabalha em algum ramo, aí você exerce alguma função. Eu não estou dizendo que você não sabe exercer, mas eu estou falando de capacitação, de se capacitar. Ou seja, eu vou procurar melhorar aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu estou realizando, né? Isso é muito importante. Dentro da igreja, nós ouvimos muito a palavra renovação, que é algo novo. Não vamos desprezar o que nós aprendemos, mas nós precisamos de uma nova experiência. Essa nova experiência, ela vai somar, né, com o que nós temos e cada vez mais nós vamos estar mais perto de Deus. Então essas duas coisas são importantes. Eu quero ler para você aqui Oséias capítulo de número 10. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui e o senhor... É importante o senhor abrir a sua Bíblia aí, viu? O senhor está me assistindo, acompanhe sempre com a Bíblia na mão, é muito importante, no nome do Senhor Jesus. Oséias capítulo 10, olha só o que está escrito aqui no versículo, deixa eu pegar aqui, Oséias 10, cadê o Oséias 10? Aqui, Oséias capítulo 10, o versículo, deixa eu ver aqui direitinho. Aqui, o versículo 12 está dizendo: semeai para vós em justiça. Então, nós temos que nos preparar. Eu preciso me preparar. O senhor, a senhora precisa se preparar. E não pode ser uma preparação de qualquer jeito. A palavra de Deus nos ensina em Gálatas que tudo... Peraí, que mexeu aqui. Que é ao vivo. Tem edição aqui não, pessoal. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se eu plantar algo ruim, ou se eu fazer algo de alguma forma errada, a minha colheita não vai ser satisfatória. Então, eu preciso me preparar. Semear é plantar. Em justiça, eu preciso ver a forma correta de se fazer, como tem que fazer. E ali eu vou me preparando, eu vou semeando para que amanhã eu possa colher. Isso em qualquer área da sua vida. Pode ser também espiritualmente falando. Hoje, né, tem muitas pessoas que aprendem a palavra de Deus de uma forma errada, de uma forma distorcida. Pastor, pode a pessoa aprender a palavra de Deus de uma forma distorcida? Sim, em Mateus capítulo 4, por exemplo, o Satanás citou para Jesus a palavra de Deus, mas ele estava citando a palavra de Deus para Jesus, distorcendo a palavra, fazendo Jesus fazer algo que não condizia
com o que o texto estava pedindo ou estava se referindo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Eu tenho que me preparar em justiça, eu tenho que me preparar da forma correta. Isso também podemos chamar de disciplina aí no seu trabalho, né? Talvez você teve muito sucesso e talvez você diga assim: pastor, eu não estou tendo mais tanto sucesso como eu tinha no início, ou etc e tal. Bom, pessoal, deixa eu pontuar aqui. Existem pessoas que estão começando, correto? Temos que nos preparar. Se eu estou começando, tenho que começar da forma correta. Vou me preparar para isso. E há pessoas que já iniciaram, mas que agora estão enfrentando uma dificuldade. Não quer dizer que talvez você tenha que mudar ou você tenha que abandonar só porque você está passando por uma dificuldade, mas talvez seja o momento agora de você se capacitar, de você buscar algo novo, de você agregar alguma coisa, de você acrescentar alguma coisa, fazer algo que não estava fazendo. O que eu posso fazer? O que eu posso agregar? O que eu posso colocar aqui? E de repente até tirar também. Mas é claro, pessoal, não vai fazer isso no desespero, não vai fazer isso de uma forma amador. Não, faça com justiça, no nome de Jesus. E ore a Deus, que agora que eu vou entrar nessa segunda parte do nosso estudo, a disciplina, a capacitação. Nós temos que nos capacitar, e essa capacitação nós não podemos esquecer do nosso Deus. Temos que estar em comunhão com Ele, para que Ele possa nos ajudar e nos abençoar naquilo que nós vamos fazer. Vamos lá em João capítulo 15. Jesus explicou bem isso aí. João capítulo 15. Ele diz assim, João capítulo 15, o versículo 5, Jesus diz assim: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim ou nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Então, se eu não tiver uma comunhão com Deus, eu de repente posso estar até preparado, mas o negócio não está dando certo, não está virando, não está funcionando, porque está faltando a presença de Deus. A Bíblia fala de um rei que, quando ele buscou a Deus, outro dia eu falo sobre isso aqui, eu vou resumir aqui. Quando ele buscou a Deus, ele conseguiu tudo, e quando ele deixou de buscar, ele perdeu tudo. Então é mais ou menos isso que Jesus está falando. Nós não podemos nos ausentar da comunhão com Deus, para qualquer área da vida, mas profissionalmente falando também. Se você tiver que mudar alguma coisa no seu serviço, acrescentar ou tirar, é bom você estar na videira verdadeira, é bom você estar grudado em Jesus, para que aquela decisão que você tomar, aquela escolha que você fazer, venha dar certo, venha prosperar, no nome de Jesus. Um homem na Bíblia que se preparou, 1 Samuel capítulo 17, esse homem foi muito famoso na Bíblia, né, o Davi, mas as coisas não aconteceu ali por um acaso. O Davi, pessoal, ele se preparou, ele se capacitou para poder abraçar a oportunidade. 1 Samuel capítulo 17, o versículo 21, diz assim: e os ismaelitas e os filisteus, só um minuto, pessoal, os ismaelitas e os filisteus se puseram em ordem fileira contra fileira, e Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda da bagagem e correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. E estando ele ainda falando com eles, eis que vinham subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou conforme aquelas palavras, e Davi as ouviu. Porém, todos os homens de Israel, vendo aquele homem, fugiram diante dele e temiam grandemente.
E diziam os homens de Israel: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E há de ser, pois, que o homem que feriu o rei o enriquecerá de grandes riquezas, e lhe dará sua filha, e fará isenta de imposto a casa do seu pai em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir esse filisteu e tirar afronta sobre Israel? Quem é, pois, este incircuncioso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquelas palavras, dizendo: assim farão o homem que ferir. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se ira. Então, o Davi, aquelas pessoas fugiam do filisteu. Por quê? Porque faltava, primeiro, uma preparação para enfrentar aquele filisteu. Segundo, faltou comunhão com Deus. Certeza, sem medo de errar, eu falo isso. Quando surgiu, o que eles faziam? Fugiam. O rei, desesperado, colocou uma recompensa. Tinha uma recompensa para quem derrotasse aquele filisteu, mas não tinha ninguém ali capacitado ou com comunhão com Deus que poderia fazer, até que chegou Davi. E o Davi, ele se preparou. Quando ele ficou lá, vou colocar aqui de uma forma pejorativa, desprezado, pelos seus familiares, cuidando das ovelhas, ele não deixou aquilo oprimir ele. Ele pegou aquilo ali e ele foi se preparando, cuidando das ovelhas. A Bíblia diz que ele lutou contra um urso, que ele lutou contra o leão. Então ele ficava treinando ali, arremessar aquela funda. Era uma arma daquela época, e tem até hoje aí num país europeu. Agora me fugiu o nome, vocês me desculpem, mas tem sim. Pesquisa aí que vocês vão encontrar. Aqui nós falamos de estilingue. Então ele ficava ali treinando, ele ficava ali se preparando. Ele não ficou lá desperdiçando tempo, com tristeza, com angústia. Não, ele foi buscando a Deus, até que apareceu a oportunidade. E quando apareceu a oportunidade, humanamente falando, ele não era o homem ideal para ir para a batalha. Outro dia a gente vê isso aqui no devocional, mas os próprios irmãos quiseram impedir. Depois ele foi ter com o rei. O próprio rei tentou impedir, porque ele era muito moço. Humanamente falando, ele não era um homem de guerra. Ele nunca foi participar de um exército, mas lá, vamos colocar assim, no fundo do quintal da casa dele, ele estava se preparando. Irmão, é muito importante a disciplina, a gente se preparar para poder enfrentar o novo, para poder enfrentar os novos desafios. Mas outra coisa, o Davi nunca perdeu a fé em Deus. Ele sempre teve fé no Senhor. Você vê aqui que ele é o único que diz, em meio a todo aquele medo, toda aquela situação, ele é o único que diz: quem é este filisteu, este homem, para afrontar o exército? Não o exército poderoso, não o exército do Deus vivo. Vê que ele nunca perdeu a fé em Deus, ou seja, ele tinha comunhão com o Senhor. Nós temos que nos capacitar, pessoal, e nós temos que ter comunhão com Deus também para poder vencer a adversidade. Realize os dois, tenha os dois, mas às vezes acontece muita disciplina e falta comunhão com Deus. Dificilmente a gente vai encontrar muita comunhão com Deus e falta de disciplina. É ao contrário, As pessoas se preparam para tudo, mas esquecem de buscar o Senhor. Não deixe isso acontecer, não. E se por algum motivo você desanimou da sua área, volte. Deus vai fazer você grande. Vai lá, dê um passo de cada vez, sempre orando a Deus, apresentando a Deus. Comece devagar, até Deus fazer você grande. E Deus fará em nome de Jesus. Amém? Vamos orar agora. Pai das luzes, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu oro agora. Invoco o seu poder,
Eu peço o poder de Deus, entre em ação agora para destruir todo o mal, tudo aquilo que não presta. Eu ordeno que saiam, vão embora, desapareça. Talvez esta pessoa parou por causa de um desânimo. Tem gente que parou por causa de uma adversidade. Mas agora eu oro e repreendo todo o mal. E eu ordeno mal, pega o que é seu e saia. E vá embora para não voltar mais. Em nome de Jesus. Deus abençoe esta pessoa. Que ela seja abençoada no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! Forte abraço, que o bom Deus te abençoe.